aparecer uma vinhetinha aí já... Pode começar a falar, né? Isso. Ó, já tá no ar. Bom dia, amigos e amigas. Não, peraí, tem que sair. Tem que aparecer a sua imagem aí, peraí. Aí, prontinho. Bom dia, amigos e amigas da TV Barueri. Bom dia, telespectadores. Estamos estreando o programa Sua Voz com doutora Juricaba. Será um programa semanal com 1 hora de duração. Quero agradecer primeiramente a Deus, a TV Barueri, ao Jonathan Randall e especialmente a minha família. O nosso programa irá tratar de tema do nosso cotidiano e terá sempre a presença de um convidado especial. O nosso convidado especial hoje é o Dr. Celso, delegado de polícia, e o tema a ser abordado é o nosso sistema penitenciário. Nosso convidado tem experiência no sistema penitenciário. Conhece muito bem o nosso sistema. Eu quero aqui, amigos, fazer uma breve apresentação com relação É a sua história, né? A minha história. É exatamente isso. Com relação à minha história, não teria condições de voltar, não? Será? Não? Pode falar da sua história. Eu gostaria de contar aqui um pouco da minha história. E ao invés de entrevistar o Dr. Celso, eu gostaria de ser entrevistado pelo senhor, Dr. Celso. Né? E gostaria de fazer um breve relato com relação à minha história de vida. Dizer que eu sou advogado, jornalista, né? Pai de 4 filhos, a Vanessa, o Jaime, a Vitória, e do Flávio, que é um filho que aconteceu antes do casamento. Né? Mas antes de começar, eu gostaria de fazer um breve relato com relação à minha trajetória de vida. Em 1981, fui preso e cumpri pena no Carandiru, na Casa de Detenção de São Paulo. Hoje quero pedir desculpa aos telespectadores, até pelo meu nervosismo, né? Que quando se trata desse assunto, querendo ou não, sempre fico um pouco apreensivo, né? E pedir permissão que, ao invés de entrevistar, quero ser entrevistado pelo nosso ilustre delegado de polícia, Dr. Celso, para quem eu passo a palavra para a entrevista. Bom dia aos telespectadores da TV Barueri. Eu gostaria aqui de agradecer ao convite. Já estive aqui em outra oportunidade, mas esse é um convite especial, porque além de ser o primeiro programa, né, desse novo formato, né, com a doutora Juricaba, eu gostaria de agradecer, doutor, pelo convite e dizer que é uma honra estar aqui ao seu lado, sabendo da sua história como eu conheço.
Eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa do programa de dar voz às pessoas. Então, quando me falaram do formato do programa, eu fiquei muito satisfeito em fazer parte desse primeiro programa. E espero ser convidado outras vezes Sem também. dúvida. Bom, pessoal, eu conheço um pouco aqui da história de vida do Dr. Ajuricaba e sei da superação e dos obstáculos que ele teve que passar para chegar onde ele está. E como ele falou aqui, que me deu a oportunidade de entrevistá-lo, para mim é uma honra fazer algumas perguntas para o doutor. Para quem não me conhece, eu sou delegado de polícia aqui da cidade de Barueri e antes de ser delegado de polícia, eu trabalhei no sistema penitenciário. Passei pelo sistema aí durante mais de 10 anos. E como a gente sempre falava lá no sistema penitenciário, era até um tipo de brincadeira que a gente tinha, nós falávamos que a gente também cumpria a pena junto com o preso. Porque dia sim, dia não, nós estávamos no presídio, acompanhávamos o cumprimento da pena de cada preso, conhecíamos a história de cada preso. Então a gente, de uma certa forma, nós tirávamos a pena também junto com o preso. Sim. Então, e conhecedor desse seu lado, conhecedor da sua história, doutor, eu gostaria de saber o seguinte, acho que os telespectadores também gostariam de saber, porque a gente sabe que o Carandiru, mesmo que esse que foi desativado aí, era muito difícil a situação lá dos presos naquela época. E eu queria que o senhor contasse para nós como que foi sobreviver naquele sistema, naquele Carandiru antigo que tinha lá no centro de São Paulo. Pois bem, doutor Celso, realmente não é fácil, né? E não era fácil também. Mas eu tive o apoio da minha esposa, da Rosa, foi uma amiga, me apoiou, me acompanhou todos esses anos, né, que eu estive preso. Ela foi a pessoa que eu acho que foi fundamental para tudo de bom que aconteceu na minha vida, né? Mas o Carandiru era o maior presídio da América Latina, todo mundo sabe disso, onde era um amontoado de presos que tinha todo tipo de criminosos lá. Tinha desde pessoas inocentes até pessoas que tinham cometido crimes gravíssimos. E isso era muito difícil ali, até para a administração, separar o joio do trigo, né? Pelas próprias condições. Era um presídio onde tinha cerca de 7.500 presos. Então, totalmente que não dava para a administração fazer além do que eles faziam, né? Era muito difícil. Mas eu tive a felicidade de ter o apoio da família, fui para um pavilhão onde tinha cela individual, 6 metros quadrados, uma pia, um vaso sanitário, de acordo com o que estabelece a Constituição, né? Que o indivíduo deve ser preso em ambiente salubre, ambiente onde ele possa trabalhar, estudar, né? E eu fiz essa opção. Fiz essa opção de trabalhar e estudar. Eu tinha apenas o curso primário quando eu fui para o Carandiru. Lá eu pedi uns livros para a Rosa, para minha esposa, que naquela ocasião nós ainda não éramos casados, né? Mas mesmo assim ela foi fundamental no apoio ali. E eu comecei a estudar e lá eu prestei o exame supletivo, primeiro grau, e concluí o ensino de primeiro grau. Posteriormente, eu fui para a Colônia Penal Agrícola de São José do Rio Preto e lá eu consegui concluir o segundo grau, né? Então eu fui progredindo e saí em prisão albergue domiciliar. E lá, quando saí, ainda tinha 5 anos e pouco para cumprir em prisão albergue domiciliar. Prestei vestibular em Direito, passei. E foi
foi uma luta também, Uhum. exatamente porque para conseguir a liberação, a autorização do judiciário para poder cursar a faculdade de Direito. Na verdade, doutor, até para o pessoal de casa entender um pouco melhor, essa questão de como que você fez para estudar, como que foi chegar até os livros, porque eu estou falando aqui com conhecimento de causa, porque eu trabalhei no presídio, era muito difícil, dentro de um presídio, o preso ter condições de estudar. O sistema precisa propiciar isso daí. E principalmente na época do Carandiru, né? Porque o Carandiru, aquele presídio enorme, a gente sabe das condições que os presos tinham lá. Como que foi para o senhor chegar? Como que foi estudar dentro daquele lugar lá? Então, conforme eu bem disse, a Rosa levou esses livros para mim. Era muito difícil na época, porque não tinha essa facilidade até que... E qual que foi esse start aí? Não, eu vou estudar... porque eu sabia que eu tinha cometido um crime, tinha que pagar por esse crime e não ia sair tão fácil. O crime que eu cometi foi um crime de sequestro, um crime grave, um crime que merece toda a minha repulsa hoje como advogado, como pai de família, né? E aí eu falei o seguinte, eu vou estudar aqui porque de alguma forma eu pretendo e preciso preencher esse espaço de tempo. Eu vou ficar aqui pelo menos uns 2, 3 anos. E fiquei 2 anos trabalhando lá na administração, trabalhei e estudava sozinho. Peguei uns livros e comecei a estudar sozinho. Como existia exame supletivo naquela época, e existe até hoje, né? Eu resolvi estudar. E peguei gosto pela coisa mesmo, vamos dizer assim, né? E quando eu consegui completar o primeiro grau, depois veio o segundo grau e depois o curso superior, que é a faculdade. É uma coisa que eu sempre falo, né? Assim, o preso, ele precisa também querer, né? O sistema tem que propiciar, é obrigação do Estado propiciar para o preso a educação, a reintegração à sociedade. Mas se a pessoa não quiser isso, por isso que eu até perguntei aquela hora, como que foi, né, para o senhor estudar. Porque eu trabalhei no presídio, que realmente o presídio do interior, e que tinha lá biblioteca, tinha as aulas para os presos, mas a gente percebia que não eram todos os presos que queriam estudar. E essa reintegração à sociedade necessariamente passa pela educação, né? Sem dúvida. Não basta só o indivíduo trabalhar no presídio, porque muitos presos querem trabalhar até porque ganham um pecúlio, né? Sim. Eles ganham um pecúlio, ganham a remissão da pena, né? Através do trabalho também, do estudo. Tudo isso daí ajuda no cumprimento da pena. Mas acontece que o grande problema é a reintegração, né? É o egresso, né? Quando para ele se reintegrar à sociedade, é muito difícil, porque a nossa sociedade ela discrimina o indivíduo que tem antecedentes criminais. Nós sabemos disso, né? E esse é o grande problema. Então, não basta só o Estado chegar e praticamente oferecer emprego para um indivíduo, cursos, tudo mais, se não fizer essa parte da reintegração do indivíduo. Sim. É uma parte que eu acho que, ao meu ver, o Estado precisa resolver o mais breve possível, porque nós estamos formando uma sociedade de excluídos, nós temos cerca de 800 mil presos hoje no Brasil e o custo é muito elevado para a sociedade. O custo de um preso hoje é de cerca de 3 salários mínimos e nós já temos aí uma perspectiva para em 2025 de 1,5 milhão de presos, vezes 3 salários mínimos por mês. Nossa. E muitas vezes o indivíduo sai pior do que quando ele entrou. Infelizmente. Por quê? Porque o Estado não recupera. Mas minha opinião pessoal é que o Estado tem que estar presente onde a iniciativa privada está ausente. Esse é o verdadeiro papel do Estado. E o Estado brasileiro precisa repensar a sua política penitenciária.
Com certeza. Nós sabemos que a função da pena, ela tem 3 funções básicas, né? Que é de retribuição, né? Daquele crime, a pessoa vai ter a retribuição, que é a pena. Tem a questão preventiva, que é a pessoa que cometeu um delito e quando é imposta uma pena, ele repensar para não cometer novos delitos. Então é o caráter preventivo da pena. E nós temos também o caráter ressocializador da pena, que é pegar o cidadão, o indivíduo que foi preso e tentar reinseri-lo na sociedade da melhor maneira possível. E a gente gostaria de saber, então, como que foi essa reintegração sua à sociedade depois que você passou esse tempo lá no Carandiru? Então, doutor Celso, o que acontece é o seguinte, eu dei muita sorte mesmo, foi uma coisa de Deus, porque eu... Quer dizer assim, que além de toda a situação, ele teve que ter muita sorte. Sim, é verdade, muita sorte. Tem que ter sorte, senão... Porque em 1985, eu prestei um concurso, saí, estava em prisão albergue domiciliar. Mas aí você já tinha feito, então, um ensino médio, pelo menos? Sim, dentro do presídio. sim. Já tinha cursado o 1º e 2º grau. Só para o pessoal entender. Sim. O ensino médio foi dentro do presídio também? Não foi só a faculdade? Não. Foi o ensino médio também. Eu só tinha o primário quando eu estava no Carandiru. Então, eu em 1985, eu já tinha passado no vestibular. Eu prestei vestibular em 1984, aqui na Faculdade de Direito de Osasco. E eu prestei um concurso público para agente de segurança na FEPASA. Eu estava albergado. Dentro do presídio prestou um concurso para agente de segurança? Não, eu já estava em liberdade. Já estava em liberdade. Já estava em liberdade. Em 1983 foi quando eu ganhei a progressão para o regime aberto, né? Para o regime aberto. Aí, em 1984, eu prestei vestibular, passei, e em 1985, em julho de 85, eu prestei o concurso para agente de segurança na FEPASA. Que legal. Albergado. E aí tem uma particularidade, que é por isso que eu digo que é coisa de Deus, né? Eu prestei o concurso, passei, mas quando eles pediram a documentação para eu apresentar, eles pediram o atestado de antecedentes. Naquela época demorava 30 dias para sair o atestado, né? Hoje é na hora, né? Então, já tira pela internet. Pela internet, é verdade. E aí, quando eles pediram a documentação, a moça falou, olha, vocês têm que entregar rápido por causa do período eleitoral, viu? Vocês têm que tomar posse até dia 12 de julho. Aquele que conseguiu tirar o atestado, mas que não conseguiu pegar, apresenta o protocolo. E eu apresentei o protocolo, né? Né? O atestado estão esperando até hoje. Pois é. Bom, resumindo, a FEPASA foi muito importante na minha vida. E tem uma particularidade também na FEPASA, que depois de 4 anos ganhava-se estabilidade. E você só poderia ser demitido por justa causa. Aí, depois de 4 anos, eu fiquei 4 anos ali, cumprindo tudo certinho, direitinho. E aí, quando eu falei que eu era ex-presidiário, a chefia resolveu me demitir. Aí eu falei, olha, agora os senhores têm que me demitir, que eu tenho estabilidade lá no sindicato lá. E aí o sindicato foi lá e falou o seguinte, quem tem que ser demitido são vocês. Ele provou que ele tem, dando oportunidade, muitos vão se recuperar. É o exemplo dele. E se ele quiser, ele vai ser delegado sindical e terá dupla estabilidade. E no ano que vem, se ele quiser, será também diretor do sindicato, que nós vamos ganhar a eleição no ano que vem e ele vai ser diretor. Nossa, isso para mim, viu? Aí, a partir daí começou uma nova vida, vamos dizer assim, né? Trabalhei com muita seriedade, representando a categoria direitinho. Resumindo, fiquei 14 anos na FEPASA, entrei como agente de segurança e saí como consultor na área de segurança. Numa empresa,
uma empresa respeitada, que é a FEPASA, que hoje é CPTM, né? E a partir daí tudo começou a melhorar na minha vida. É por isso que eu disse no começo, né, que a sua história é fantástica, assim, né? A gente deveria escrever um livro sobre sua história, né? Doutor, é sempre uma questão mais de curiosidade mesmo. O senhor, eu vi que no começo da sua fala você falou muito bem, assim, com um carinho enorme, né, sobre a sua família. E o senhor já era casado quando foi preso? Como que foi? Não, doutor. Na realidade... É porque o senhor disse também que teve um filho que foi... foi antes do casamento, né? Ele nasceu, foi uma daquelas aventuras em 1977. Na realidade, eu conheci a Rosa em 1980, né? E aí começamos a namorar, fazia um ano que a gente estava namorando e já estava ali convivendo juntos, né? E aí como ela continuou ali me seguindo, me acompanhando, tudo direitinho, aí nós resolvemos casar. E nós casamos no presídio. No presídio? No presídio, Como que foi essa história de casamento no presídio aí? Conta pra gente. Então, aliás, os guardas de presídio foram os meus padrinhos de casamento. Os padrinhos foram os guardas? Os guardas de presídio, pois é, Você viu como que é a integração, né? Pessoas boas, seu... Agora até esqueci o nome dele, né? Ele, a esposa dele, foram meus padrinhos de presídio. Seu Jorge. Era o seu Jorge e a dona Amanda, né? Foram meus padrinhos de casamento, nossos padrinhos de casamento, né? E foram eles que pagaram as fotos do casamento, que nem isso, a gente não tinha dinheiro, foram eles que pagaram as fotos lá, ficaram muito bonitas, né? E aí, né? A partir daí também melhorou muito, porque a direção da penitenciária entendeu que realmente eu queria me reintegrar à sociedade, né? Tinha casado, tudo, né? Mas vinha aí também a parte mais difícil, que era, naquela época, olha, uma crise terrível, não tinha emprego nem nada, né? Mas mesmo assim eu tive o apoio da Rosa. A Rosa foi fundamental para mim, porque quando eu passei no vestibular, né? Eu prestei o vestibular escondido, né? Escondido. E quando eu passei, eu cheguei para ela e falei, ela falou, o quê? Você passou no vestibular? Eu falei, passei. Aí eu falei, pena que eu não tem como cursar, eu estou desempregado. Ela falou, de jeito nenhum. Esse diploma é meu, você vai ter que... eu vou fazer um empréstimo na Caixa Econômica Estadual. Como que é importante o apoio da família, né? Ah, sim. Ela foi fundamental, por isso que eu digo que foi uma pessoa colocada por Deus mesmo, né? E aí, ela falou, você vai cursar essa faculdade, este diploma é meu. E ela fez um empréstimo na Caixa Econômica Estadual. Nossa. Naquela época era a Caixa Econômica Estadual, né? E... para pagar a matrícula e a primeira mensalidade, senão ia perder a vaga. E aí, com muita dificuldade no começo, sempre muito difícil, eu comecei a cursar a faculdade, né? Comecei a cursar a faculdade, ela foi segurando as pontas ali, tudo. Era difícil até para pagar a passagem de ônibus, muito difícil, né? Mas conseguimos superar essa fase aí, né? Depois, quando eu passei no concurso da FEPASA, a vida começou a melhorar mesmo, né? Aí, estamos aí. Vê que, às vezes, a população não entende muito bem como que funciona o sistema penitenciário, a lei de execuções penais, né? Mas o quão é importante, né? A questão da integração do preso com a família, né? Sim, você muito vê que tem importante. essas saidinhas, que o preso vai para casa. Sim. Tem essa questão realmente de uma grande parte deles não retornarem para o presídio, mas a gente não pode deixar de fazer boas leis pensando no mau uso por certas pessoas. Perfeito, então, perfeito. A lei de execução penal, ela é uma lei moderna, é uma lei que ela bem aplicada tem uma validade incrível. A questão é, como eu falei no começo, são as pessoas, né, que são beneficiadas por essa lei, não
não colocarem essa lei na frente de questões pessoais. Que às vezes, eu estou falando isso, por que eu estou falando isso? Porque, como eu trabalhei no presídio, eu estou falando como causa própria mesmo. Eu passei, eu vi isso daí de perto. Às vezes os presos saíam, tinham até vontade de retornar, mas devido às leis internas dos presos lá, alguns não retornavam. Sim, já com medo de alguma represália para os outros presos. Por isso que eu falei. Perfeitamente. Essa questão aí da validade que é da integração da família com o preso. E o senhor contando aí, né, a sua família foi importantíssima. Foi né? muito importante. Agora, essas saídas temporárias aí que a gente vê, são 5 saídas temporárias por ano que são previstas na lei de execução penal, ela tem que ter um controle melhor, né? O preso precisa ser acompanhado, quer dizer, o indivíduo sai depois de anos cumprindo pena. É um peso para a família que muitas vezes não tem nada nem para comer. E de repente essa pessoa sai e chega lá, ninguém vive de brisa, né? Chega a ver aquela situação de miserabilidade e ele acaba nem retornando e muitas vezes cometendo novos crimes, até para tentar sobreviver, para dar um apoio à família ali, né? O senhor entende que a questão da reincidência passa por isso, então? Do preso sai e não tem condição de ter um trabalho? Sem dúvida, doutor. Pode ter certeza. A nossa sociedade, volto a repetir, ela discrimina um indivíduo que tem antecedentes criminais, ela discrimina, não dá oportunidade. Ora, se a sociedade não admite que esse indivíduo tem uma oportunidade, isso é papel do Estado. O Estado existe para isso, para estar, volto a repetir, estar presente aonde a iniciativa privada está ausente. Agora, aonde nós vamos parar? Com o preso custando tanto, né? O crime se organizando dentro das cadeias, dizem até que é mais organizado do que o próprio Estado. Já o próprio nome diz, né? Crime organizado, né? Exatamente. E o Estado totalmente desorganizado nesse sentido. Então, é necessário que seja repensado o nosso sistema penitenciário. Tem muita gente que não precisaria estar preso, que está preso hoje em dia. Por exemplo, tem que cumprir pena alternativa, aqueles que estão lá têm que produzir para pagar o seu próprio sustento, gente. E a lei de execuções penais, ela prevê que o indivíduo tem direito ao trabalho externo, trabalhar em obras públicas, né? Tudo isso, mas ninguém quer isso daí, não. A gente percebe que ninguém se move. Essa lei 7.210 de 1984 é uma lei que foi promulgada durante o regime militar. E muita gente reclama que tem que mudar isso e aquilo. Fala, amigo, a lei existe. O problema é que ela precisa ser cumprida. Tem muitas coisas na lei de execuções penais. Por exemplo, alguns exemplos, né? A criança de 0 a 6 anos, que os pais estão presos, tem preferência em creche e escola pública. Mas isso não é respeitado. Mas precisa ser respeitado, porque está na lei. Isso daí e uma série de outros direitos dos presos que são desrespeitados pelo Estado. É aquilo que eu falei, né? A lei de execução penal é uma lei moderna, uma lei boa e que precisa ser cumprida, né? Exatamente. Doutor, eu também sou bacharel em Direito, né? Claro, para ser delegado de polícia tem que ser bacharel em Direito, né? E eu ainda na faculdade prestei o exame da ordem, passei no primeiro exame da ordem, e ainda na faculdade, né? E, na verdade, assim, eu nunca advoguei porque eu quis seguir outra carreira, que é a de delegado de polícia, né? Aliás, eu pensei na carreira antes da faculdade. Sim. Então, eu já queria ser delegado de polícia antes da faculdade. Aí, depois, eu descobri que, para ser delegado de polícia, eu precisava prestar um vestibular e depois uma faculdade de Direito.
Mas e como que foi a sua trajetória? Como que foi ser advogado? Como que foi essa questão aí? Doutor, foi difícil. A minha instituição... Aliás, eu vou fazer aqui contar uma historinha rapidinho. Eu tenho um irmão aqui em Barueri que ele foi vereador aqui durante 4 mandatos, o Luciano Menezes. E o Luciano, um dia nós fomos em Osasco, ele foi lá, ia lá no cabeleireiro, tudo. E chegou lá, ele me apresentou. Isso foi em 1993. Eu me formei em 1988. Chegou lá em Osasco e ele falou o seguinte. Ele me apresentou para um amigo dele, lá, o dono do salão. Falou, esse aqui é o meu irmão, a Juricaba. Falou, prazer, tudo. Aí ele me apresentou, ele é advogado, né? Aí falou, você é advogado? Aí eu falei assim, sou sim, eu sou bacharel em Direito. Aí ele olhou assim, falou assim, tirou assim do bolso do blazer dele lá, uma carteirinha e falou assim, então, me dá 2.000 cruzeiros, era cruzeiro naquela época, me dá 2.000 cruzeiros, vamos pegar uma dessa daqui no Rio de Janeiro. Aí eu olhei assim e falei, nossa, que falta de elegância desse cidadão, né? Eu falei, meu amigo, não me leve a mal, mas eu não iria cursar 5 anos de faculdade de Direito para comprar carteirinha da OAB. Aí ele falou assim, o senhor já prestou aqui em São Paulo exame da OAB? Eu falei, não, senhor. Falou, então vai prestar para ver se você passa. Falou assim? Falou desse jeito. Aí eu olhei assim e falei assim, olha, o senhor não me leve a mal, mas eu vou discordar do senhor, porque se fosse tão difícil passar no exame de ordem, nós teríamos no máximo 1 ou 2 advogados no Brasil. E pelo que me consta, naquela ocasião, 1900, nós temos em São Paulo mais de 100 mil advogados. Hoje já tem mais de 500 mil, né? Aí ele falou, então vai prestar, ver se você passa. Você já prestou, mas aqui em São Paulo. Aí eu olhei assim, falei, tá bom. Aí fiquei com aquele negócio na cabeça. Eu falei, eu vou prestar. Eu não precisava, porque eu era na FEPASA, tudo, né? Estava bem empregado, nem precisava de ser advogado. Aí fui, estudei, estava um pouco enferrujado, né? Fui lá e prestei. Na primeira fase, que era 100 questões, quase que eu gabaritei, com toda honestidade, de tanto eu estudar ali para poder desafiar o homem lá. Na segunda fase, que era a fase... era totalmente diferente. Não é igual nos moldes atual não, né? Bem diferente. Você tinha que ir lá na Praça da Sé, girava um globo lá, né? Para sortear a peça que você ia defender. E eu sorteei lá, né? Era um habeas corpus preventivo, né? E foi lá e tinha até uma historinha lá no habeas corpus que dizia que o delegado do 3º Distrito Policial da capital estava prendendo mulheres que estavam se prostituindo ali naquela região. Aí você é procurado como advogado, qual a solução que você dá para o caso? Era habeas corpus preventivo. Sim. Quer dizer, porque uma delas, sentindo-se ameaçada, né, procura o seu escritório de advocacia. Como advogado, qual é a solução que dá para o caso? É habeas corpus, só que é habeas corpus preventivo, porque o direito dela ainda não tinha sido lesado, que é o direito de ir e vir e permanecer, né? Aí fui lá, tudo bem, e eu passei no exame de ordem. Naquela época era lá na FMU, que só fazia as provas, era feito lá. A banca examinava 8 candidatos por noite, né? E eu passei. Vamos resumir dessa forma. Mas aí, agora eu vou requerer a minha inscrição. E quando eu requeri a minha inscrição, eu coloquei lá, esse meu jeito de ser transparente, peguei o atestado de antecedente, que por força de lei já saía nada consta, né, que estava extinta a minha pena, né? Eu juntei lá e coloquei do próprio punho, já fui processado, condenado e cumpri pena no Carandiru. Aí depois de 15 dias recebi um telegrama, que era telegrama naquela ocasião. Aí chegou o telegrama, eu fui lá e falou assim, a banca do Conselho de Ética chegou e falou assim, doutor, nós só queremos saber de uma coisa do senhor, esse atestado de antecedente é falso?
Aí eu olhei assim e falei, não, excelências, mas por força de lei os senhores sabem que hoje sai assim. Eu quis dar ciência à minha instituição, que eu já fui preso, condenado, mas hoje... Aí um olhou para o outro olhou para um assim. Aí falou, doutor, o senhor está sendo muito verdadeiro, o senhor vai nos trazer aqui a reabilitação criminal. É muito importante falar da reabilitação criminal, porque tem muita gente que acha que vai constar aquilo para o resto da vida. Não, tem um processo de reabilitação criminal em que o indivíduo, o juiz, por sentença judicial, ele está reabilitado criminalmente e, por essa razão, não vai constar no atestado de antecedente dele. Mas eles disseram o seguinte, aí eu falei, mas não é necessário, excelências, né? Veja só que... Não, doutor, é o seguinte, é pegar ou largar. Se o senhor aceitar, nós vamos transformar em diligência. Caso contrário, está indeferida a sua inscrição. Bom, não tinha alternativa, né? Eu peguei, né? Fiquei, demorou 9 meses. 9 meses. 9 meses para sair essa reabilitação criminal. Aí saiu a reabilitação criminal. Aí tudo bem, saí ali era ali no viaduto Dona Paulina, antigamente, né? A segunda vara criminal, fui lá, aí peguei, saí dali, que era pertinho, entreguei lá na Praça da Sé, lá, eu falei, agora eu vou ser advogado. Né? Saiu a minha inscrição. Pensei, que nada, depois de 15 dias, outro telegrama dizendo que realmente eu tinha cometido crime infamante, incompatível com o exercício da advocacia e que por essa razão eu não poderia ser advogado. Nossa. Aí eu achei aquilo uma coisa absurda, eu já tinha cumprido, minha pena já estava extinta, eu falei, então, eu estou sofrendo uma sobrepena. Logo a OAB, né? A OAB, exatamente. Aí fui lá, né, fiz a minha defesa, né, e fiz esse tipo de argumentação, e na minha defesa, lá, mesmo assim, o relator continuou dizendo que não era, ele indeferia a minha inscrição, né? Como eu perdi por 2-1, eu entrei com embargo, né? Aí juntou as câmaras, primeira e segunda câmara, e eu fui julgado novamente. O indivíduo lá, o relator, continuou votando contra, viu? Porque tem indivíduos que ele não dá o braço a torcer, mesmo ele estando errado. Eu usei a argumentação, inclusive eu tive a felicidade de pegar um presidente da OAB naquela ocasião, que era o doutor José Roberto Batóquio, que, por sinal, é um dos advogados do Lula, né? E ele foi lá e deferiu a minha inscrição, fez uma explanação muito bonita lá, elogiando tudo, reconhecendo que realmente eu tinha direito. E mudou mudou a legislação, porque a partir de então, hoje o advogado, se ele apresentar, o indivíduo que apresentar a reabilitação criminal, ele pode requerer a inscrição, mas ele precisa apresentar. E mudou. Isso eu, de certa forma, eu me sinto até um pouco lisonjeado, que foi a partir de 1994 que eles modificaram o Estatuto da Ordem. E aí, hoje o indivíduo que tem antecedentes criminais, mas que apresenta a reabilitação criminal, ele pode requerer a inscrição dele na OAB. Que muitos presos ainda nem sabem, nem conhecem essa questão de reabilitação, né? Muitos indivíduos até que nem foram... Não só os indivíduos, mas algumas empresas também, o próprio Estado, às vezes não leva em consideração a questão da reabilitação. Porque se qualquer pessoa que se intitule como um ex-condenado, né, e se você consultar lá, aparecer como antecedentes, que não tem antecedentes criminais, mas se a pessoa colocar de próprio punho lá que é um ex-condenado, já vai sofrer um preconceito aí, né? Sem dúvida, sem dúvida. E tem mais uma coisa, doutor, é difícil, porque hoje em dia o indivíduo, quando ele sai de um presídio, ele sabe que ele está marcado,
ele carrega uma mácula ali, não adianta. E ele vai procurar o quê? Aquelas atividades, por exemplo, a mulher, que hoje aumentou muito, nós já temos cerca de 5% de mulheres presidiárias, né? Quando elas vão procurar um emprego de babá, de diarista num condomínio, o próprio funcionário ali da portaria, que ele vai lá e levanta os antecedentes daquela pessoa. E ela sequer entra, ela nem consegue ingressar. E isso daí é um crime, eles estão cometendo um crime, porque eles não podem fazer isso. Sim. Isso é um crime de abuso de autoridade, e o senhor, como delegado de polícia, o senhor sabe muito bem, né? Sim. E isso precisa ser tomado providência, porque aquela pessoa, ela está querendo um emprego, ela quer trabalhar. É um jardineiro, é um indivíduo que vai trabalhar limpando uma piscina, está procurando um emprego, porque se ele for numa empresa, a empresa vai levantar lá e vai, de cara, ele já está fora do mercado de trabalho. E isso daí, essa lei de abuso de autoridade, protege, mas não adianta. Ninguém cobra os seus direitos. Porque se essas pessoas também falam, não, o senhor não pode chegar e pesquisar só nos casos legais, previsto em lei. E é o artigo da Lei de Execução Penal, a Lei 7.210, que fala no artigo 202, que não poderá constar nem de antecedente a partir do momento que o indivíduo tem a pena extinta ou cumprida. Mas isso não é respeitado, gente. E é um problema sério esse negócio aí, e precisa ser atacado de forma muito séria para ver se ameniza essa situação do sistema prisional. E quanto tempo já de advocacia? Há cerca de 35 anos, quase. 35 anos de advocacia. Mas ainda fico nervoso, hein? Ainda fico nervoso. É sempre a primeira vez? É sempre a primeira vez, né? E principalmente em se tratando desse assunto, porque é um assunto que, às vezes, muitos amigos, pessoas chegam e falam assim, Juricaba, mas por que você é uma pessoa que se entra, por que você toca nesse assunto? Eu falei, esta é a minha história, e eu vou, em qualquer lugar, eu vou falar que eu sou ex-presidiário. Né? Isso não pode ser apagado, né? Não, e eu vou em qualquer lugar, e isso não, para mim, especialmente, não me diminui em nada. Mas eu sei que eu ainda fico... Na verdade, foi uma superação, né? Sim, uma superação. Né? Infelizmente, teve que passar por isso. Infelizmente. E no seu caso, acho que assim, uma exceção, né? Em vários casos que a gente conhece por aí, que a maioria dos presos, né, não tem essa oportunidade, às vezes o Estado não propicia, o próprio preso não tem essa vontade, mas o seu caso é uma exceção. Sim. Né? Sair do sistema penitenciário e se tornar advogado. Né? É incrível essa história. E durante esse tempo aí de advocacia, já pegou algum caso de algum detento que chegou nessa situação aí, ou de não levar em consideração a reabilitação, ou de ele estar sendo cerceado nos seus direitos, de procurar um trabalho, alguma coisa nesse sentido? Doutor, eu tenho caso eu fui advogado de um colega advogado mais antigo do que eu, que ele carregava esse antecedente criminal, desde antes dele ser advogado. Nossa. E quando ele viu o meu caso, aí ele me procurou. E eu entrei com pedido de reabilitação. Eu falei, doutor, porque tem advogados que advogou aí, não sei como é que ele conseguiu, né, a inscrição na OAB. Mas ele conseguiu e ficou advogando, mas consta lá que ele tem antecedentes, tinha, né, porque agora está apagado. Ele continua tendo, né, mas não consta mais, porque eu entrei com um pedido de reabilitação criminal e ele está reabilitado criminalmente, mas sofria discriminação, sim. Só para que o povo entenda, né, a questão da reabilitação, né? Às vezes a pessoa pensa que é uma questão automática, né? Precisa requerer? Ele precisa requerer. É cumprida ou extinta a pena, né? Cumprida, ele cumpre a pena, ou então a pena está extinta, né? Por alguma razão legal, ele pode requerer. Porque às vezes a pessoa não tem conhecimento e fica sem requerer a reabilitação, e aí todas as vezes vai estar constando lá os seus antecedentes. Né? Sim. E
é um processo legal. Aliás, desculpe, é um processo normal. Você vai para o juiz, o juiz manda para o promotor se manifesta, né? Requer algumas coisas, né? E depois o juiz sentencia. No meu caso, foi muito, muito difícil. O promotor não queria acordo, não. Não queria mesmo. E foi lá e eu briguei 9 meses, né? Sim. 9 meses para poder conseguir. Mas é só não desistir. É direito, vai em frente. Requer. Eu acho que se o Estado brasileiro, se ele der mais atenção para o preso, pode ter certeza que 30% pelo menos dos indivíduos que lá estão vão se reintegrar à sociedade, pelo menos 30%, porque hoje nós temos aí só no estado de São Paulo, cerca de 220 mil presos. Pode ter certeza que 80 mil presos desses daí gostariam de se reintegrar à sociedade. Você imagina o custo de 80 mil presos no estado de São Paulo, se isso fosse revertido para outra área social, né? Seria uma beleza, né? E assim, eu cito o estado de São Paulo porque é o estado que tem a maior população carcerária do nosso país, né? Cerca de 40% da população carcerária está no estado de São Paulo. E ainda é um sistema precário, mas é o melhor sistema que nós temos no Brasil, é o sistema penitenciário Sim. de São Paulo, né? Doutor, conheço um pouco da sua trajetória aí, sei que o senhor é advogado, é jornalista, cantor, cantor também, e agora eu fiquei sabendo, né, que o senhor vai se enveredar aí na carreira política. Conta para nós, como que é essa aspiração de um cargo político aí? Doutor, desde 1994 que eu defendo que o preso precisa trabalhar e estudar. Essa vai ser a bandeira da sua campanha? Sim, vai ser, porque sempre foi. Eu vejo aí nas redes sociais, às vezes, o pessoal falando, olha, fulano de tal defende que o preso precisa trabalhar e estudar. Eu falo, olha, eu defendo desde 1994. Já fiz até striptease da minha vida pessoal, vamos dizer assim, dizendo isso daí, para poder mostrar que o preso precisa trabalhar e estudar, porque eu fui preso no Carandiru, tive meus direitos respeitados, aprendi a respeitar, e é muito, muito importante a disciplina. O indivíduo, para reconquistar a sua liberdade, ele tem que respeitar, ele tem que saber que ele cometeu um crime, que ele ofendeu a sociedade, e ele tem que pagar por esse crime. Agora, isso significa dizer que essa pena não pode ser eterna. Ele vai ficar para o resto da vida cumprindo pena, ou seja, ele não pode mais arrumar um emprego digno, ele não pode participar de um concurso público. Ora mais, se o Estado que cuida dessa pessoa que está presa, custodiada por ele, não permite que ele participe de um concurso público, o empresário não é obrigado a dar emprego para ex-presidiário, não. O empresário já cumpre o seu papel, né? Agora, o Estado terá que rever essa política criminal, dá emprego nessas empresas que eles terceirizam, reserva um percentual para que o preso possa se reintegrar à sociedade. Aquelas empresas que exploram a mão de obra do preso nas penitenciárias, que ela use a mão de obra do preso, mas garanta que quando ele sair aqui, a sua matriz irá garantir emprego para ele, né? Para que ele possa efetivamente ser reintegrado à sociedade. Não adianta ficar explorando a mão de obra do preso, igual existe atualmente no Brasil. Algumas propostas de privatizações de presídios já houve tudo, mas acontece o seguinte, as duas experiências que nós tivemos aí com relação, o senhor sabe, foram traumáticas, que é o presídio de Pedrinha privatizado, e o outro aí, onde houve essas... É bagunça, é tudo superfaturamento, é uma roubalheira danada. Então, isso daí tem que continuar na mão do Estado, na minha opinião. Então, pela bandeira que o senhor está levantando aí, provavelmente será candidato a deputado federal?
Eu sou pré-candidato a deputado federal, doutor Celso. Viu? Eu acredito que o sistema prisional, o problema é nacional e tem que ser através de uma lei federal. A lei federal, ela já existe, a Lei 7.210, Lei de Execuções Penais. O que precisa é que ela seja cumprida. E alguém que chegue lá e diga o seguinte, você vai cumprir. Agora, como deputado federal, se eventualmente eu chegar lá, pode ter certeza de uma coisa. Eu vou fazer cumprir a lei. Viu? Agora, enquanto cidadão comum, enquanto advogado, é meio difícil. Mas não pode parar de lutar, né? Não, tem que acreditar, doutor. Tem que acreditar, porque principalmente quem passou por tudo isso que eu passei. Não pode desacreditar, não. Tem que acreditar que existe uma solução. Maravilha. Doutor, eu vou voltar como eu sou o convidado, mas te entrevistei, né? Quero agradecer imensamente pelo convite aí e passar a palavra para o senhor agora para fazer as suas considerações finais aí. Eu quero agradecer ao senhor, doutor Celso, por ter invertido aqui os papéis comigo, né? E certamente... Na verdade foi uma surpresa, né? Que eu vim pensando em ser entrevistado, foi até uma honra, né, entrevistá-lo, porque a sua história é muito mais interessante, muito mais brilhante que a minha, né? E certamente eu irei entrevistá-lo em outra ocasião, menos nervoso. É o primeiro programa, né? Todo mundo fica nervoso. Né? Realmente. E quero agradecer mais uma vez a TV Barueri, ao Jonathan Randall, né? Agradecer a Deus e agradecer aos meus familiares, e especialmente meus filhos e a minha esposa Rosa. Parabéns mesmo, parabenizá-lo pela iniciativa mais uma vez aí. Esse tema, né, o tema do programa aí, Sua Voz, né, com a doutora Juricaba, quando fala sua voz, dá voz aos outros. Exatamente. Né? A todos os tipos de segmentos, né? Hoje o tema foi o sistema prisional, entretanto, provavelmente não será só esse tema nos próximos programas. É um programa bem diversificado, mas vamos dar voz ao sistema prisional, que pela primeira vez eu acho que está tendo alguém que vai falar, vai abordar. Espero que as pessoas que fazem parte desse sistema prisional, os familiares de presos, ex-presidiários, venham aqui para ser entrevistados, né, mostrar a realidade. Seria muito interessante, né? Sim. Entrevistar alguém que o senhor já passou no sistema. Né? Mostrar a realidade dessas pessoas que dormem com crianças, dia de chuva, sol, na frente das penitenciárias. Isso que a gente precisa mostrar, essa realidade, porque muitas vezes as pessoas só atiram pedras, mas não vê o sacrifício, porque a pena quando o indivíduo... essa realidade eu vi de perto. Pois é, o indivíduo quando ele comete um crime, aquela pena é extensiva a todos os seus familiares, que sofrem todo tipo de discriminação, humilhação, tudo. Então, mais uma vez, quero agradecer aqui o convite e desejar boa sorte aí na sua carreira, Muito obrigado, nos próximos programas, tá bom? Muito obrigado mesmo pelo convite.